Olá pessoal, tudo bem? Você aí percebeu alguma mudança no clima de Goiânia? Pois é, um calorão muito intenso, chuvas mais fortes do que a gente está acostumado, por exemplo. Pois é, no programa de hoje vamos falar sobre mudanças climáticas nas cidades e como a natureza pode nos ajudar de forma prática. Fique com a gente, o Mundo UFG já está começando. Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele parda, meus cabelos são cacheados e eu uso barba. Eu estou aqui em uma parte do cenário onde eu tenho alguns livros e objetos decorativos do meu lado esquerdo, atrás de mim a telinha com a logomarca do Mundo UFG com as cores laranjada e amarelo. E participe com a gente por meio do nosso WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá também. E agora eu saio desse lado do estúdio, vou caminhando aqui para o meu lado direito, nossa convidada já está aqui comigo, do meu lado direito aqui também. Ela se senta em um sofá branco, que é maior, e eu aqui em um sofá azul menor. Estou aqui com a professora Francine Calil, do curso de Engenharia Florestal da UFG, ela que é coordenadora do laboratório Ecoflor. E ela se descreve como uma mulher de pele branca, com cabelos escuros em comprimento médio e olhos escuros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cássio. Prazer tê-la aqui para a gente Igualmente. falar sobre o verde na cidade, né? A gente que tem aí realmente um problema nesse sentido, e aí a gente precisa discutir isso cada vez mais. Professora, são calores intensos, chuvas que vêm de uma hora para outra e alagam a cidade, e por conta disso a gente precisa ter pontos de escoamento. Sim. Pontos que de fato vão facilitar nesse sentido. E a gente tem muito concreto já na cidade, né? Verdade, Cássio. A importância, né, do verde urbano, ela é cada dia mais presente na nossa vida, né? O que é o verde urbano? O verde urbano nada mais é do que todas as áreas verdes da cidade. Nós falamos dos parques, falamos das praças, falamos dos canteiros centrais, das calçadas, dos jardins das casas. Então, todas essas áreas, esse somatório verde urbano, ele exerce um papel fundamental nas cidades sobre uma série de aspectos, né? Conforme tu trouxe agora, né, na tua fala, a questão das chuvas, por exemplo, né? Goiânia, né, pela nossa própria característica de nós termos uma sazonalidade de precipitação, ou seja, né, nós temos 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva. Por ocasião das chuvas, né, nós comumente percebemos uma grande quantidade de áreas com difícil escoamento, áreas alagadas, e muito disso está relacionado a esse déficit de áreas permeáveis, né? Goiânia hoje ela passa por um boom no setor da construção civil, e isso, né, nós conseguimos observar dia a dia que o aumento das áreas impermeáveis é constante. Ou seja, tudo isso tem influência aí, a mãozinha do homem que vai lá e faz essa intervenção. A gente sabe que é necessário, a gente evolui, mas essa evolução, às vezes, nem poderia ganhar esse nome, né, professora? Porque, de fato, a gente conquista muitas coisas, muitas facilidades para o homem, mas a gente não está facilitando para um futuro que já chegou, né? Exatamente. Nós temos, né, nós como homens que nesse momento, né, estamos aqui ocupando esse espaço, nós temos também a obrigação de fazer a nossa parte pensando num futuro, né, numa manutenção dessas condições minimamente aceitáveis para quem vem, né, na nossa sequência, né? Quando a gente era criança, escutava que os nossos netos sofreriam com essas... Exatamente, impactos, só que, né, a conta chegou antes, né? Chegou antes. Tá muito hoje, né, nós sentimos isso no dia a dia, né? Então, como eu te dei o exemplo, por exemplo, da questão do aumento das áreas, né, impermeáveis na cidade. Há uns 2 anos atrás foi feito um estudo relacionado ao setor bueno, né, que é um setor extremamente urbanizado, né, tanto moradias quanto Sim. clínicas. E o setor bueno hoje, ele tem apenas 12% de área permeável.
quando nós pensamos, né, em necessidade de escoamento, necessidade de áreas permeáveis por ocorrência das chuvas, isso é um número muito preocupante, porque nós não deveríamos trabalhar com um número menor que 30%, por exemplo. Então, isso é real, isso está acontecendo. Muito disso, né, oriundo por exemplo, de um plano diretor que permite esse adensamento, essa redução dessas áreas permeáveis. Só que isso, o reflexo, né, dia após dia, principalmente no período das chuvas, a gente acaba sentindo esses impactos. Porque é a rua que alaga, é a água que entra dentro da tua casa, é a casa que fica sem energia. Então, a população, de forma geral, ela sente isso. Então, nós, né, como governantes, como população, como no caso aqui nas instituições de ensino, nós temos a obrigação de fazer a nossa parte. Com certeza. E tem aquela história, né? A grama do vizinho está sempre mais verde. Exatamente. Às vezes ela é sintética, né? Essa questão é um assunto que surgiu aí a partir do mês passado aqui em Goiânia, que foi a inserção de grama sintética, né, em canteiros centrais e em outras áreas da cidade, né? E isso é uma questão que merece uma discussão e um olhar bastante aprimorado sobre isso, né? Porque até que ponto a inserção desse material artificial, como uma grama sintética, que basicamente é feita de plástico, né, que é um derivado do petróleo, na verdade, vai exercer alguma função? Estaríamos impermeabilizando mais um espaço. Exatamente. Que deveria ser de escoamento, que deveria ser um espaço permeável para que essa água da chuva fosse para o solo e assim fizesse todo o processo. Né? E muito além disso, né? Quando nós pensamos, por exemplo, no material, né, que essa grama é feita, que ou é polietileno, ou polipropileno, ou nylon, por exemplo, à medida que esse material se degrada no meio, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a formação dos microplásticos. Esses microplásticos, eles vão para a água. A água que nós vamos consumir, a água que a Saneago vai precisar tratar. Então, no longo prazo, né, nós também vamos sentir isso em relação à nossa saúde. Mas tem outras questões, como, por exemplo, esse ambiente artificial que se forma pela inserção da grama sintética é o aumento da temperatura, o auxílio na formação das ilhas de calor, a dificuldade da infiltração. Esse material, ele não presta nenhum serviço ecossistêmico, porque ele não infiltra, ele não vai absorver carbono, ele não vai fazer esse serviço, muito pelo contrário. Então, esse tipo de ação, ela não tem nenhuma funcionalidade positiva para a cidade, muito pelo contrário. Então, nós não podemos única e exclusivamente pensar numa questão econômica, por exemplo, no sentido de que a grama sintética não demanda manejo, ela não demanda poda. Isso é um serviço que é obrigação do setor público. Nós pagamos o nosso IPTU, as nossas taxas, justamente para que o poder público nos forneça minimamente um ambiente adequado, né? Minimamente saudável, né? Minimamente belo, porque a beleza também faz parte dessa questão. E é necessário a gente entender que é uma questão de saúde pública mesmo, porque com todo esse envolvimento de microplásticos que vão parar na água, sobre o meio ambiente, a gente está discutindo várias situações, inclusive saúde pública também nesse sentido, né, professor? Exatamente, porque nós sabemos que essa questão, né, existem uma série de estudos que avaliam que a questão dos microplásticos, eles são cumulativos. Né? Ao longo de um ano, né, a quantidade que hoje, principalmente nós que moramos nas cidades, nós acumulamos no nosso organismo é crescente. E isso, né, ao longo do tempo, né, à medida que o tempo for passando, a gente pode sentir essas consequências. E estamos falando de uma cidade como Goiânia, que já tem um histórico de pouco escoamento de água. Uma dificuldade que a cada chuva que cai, a cidade se alaga e é impossível manter a rotina diária de uma cidade grande como Goiânia. Exatamente. Goiânia, né, o problema da drenagem, o problema do escoamento da água é uma questão muito séria. Né? A questão da drenagem, ela precisa ser encarada com muito veementemente, porque, obviamente, necessitam-se obras de engenharia, isso é fato,
Mas o verde urbano, ele pode auxiliar isso de uma forma muito eficiente. Professora, qual que os índices, assim, o que os índices mostram, na verdade, sobre espaços que têm mais verde? Por exemplo, como aqui a nossa região aqui do campus mesmo, a gente está cercado de verde aqui. Regiões como essas, a temperatura costuma ser bem menor, né? Sim. Do que em outras regiões, como os bairros que a senhora mesmo citou, que tem uma quantidade muito maior de concreto. Certamente, nós somos privilegiados em trabalhar e conviver num ambiente aqui como o campus, né? Que é um ambiente diferenciado, extremamente arborizado, né? A gente sente nesse período, inclusive. Né? Exatamente, né? Por quê? Porque o verde, de forma geral, ele vai prestar uma série de serviços para nós, como a sombra, né? Obviamente, onde nós temos áreas mais sombreadas, nós temos temperaturas mais amenas, nós temos uma umidade um pouco mais elevada. Então, o ambiente como um todo, ele se torna muito mais agradável, favorável, né? Nesse período mais quente do ano, quando nós chegamos aqui no Campus Samambaia, nós percebemos, né, uma condição muito mais agradável para exercer as nossas atividades, para passar o dia. O contrário, por exemplo, quando nós vamos na região central da cidade, por exemplo, a Avenida Anhanguera, que é uma avenida muito conhecida, né, de muito comércio. Porta, Goiânia. São quadras e quadras que muitas vezes, Cássio, nós não temos uma árvore. Sim. Eu lembro quando eu era criança que na rua da minha casa, em cada calçada tinha uma árvore. Hoje em dia as pessoas estão muito mais ligadas em formar passeios onde pode gerar estacionamento, onde essa comodidade de estacionar, vamos colocar esse ponto, tem sido o primordial e não a tranquilidade de ter um ar mais puro, um ar com uma pureza maior mesmo, mas também trazendo muito mais saúde, enfim, outros pontos que são esses que a gente está citando. Então, assim, pensar em evolução, mas sem pensar no retrocesso, é um dificultador também, né? Exatamente, né? É o passar por cima das questões ambientais, muitas vezes. Resolver só o aqui e agora. Exatamente, é o resolver o seu problema, né? Isso eu costumo comentar muito, que hoje é muito normal, né? Eu resolvo o meu problema. O vizinho, né? O colega que resolva o seu. E não pode ser assim. Porque o impacto que eu causo vai impactar a tua família, a família do vizinho e assim por diante. Então nós não podemos, e por muito tempo nós tivemos uma cultura de que árvore, de que vegetação era empecilho, era problema. Porque cai, destrói meu carro. Exatamente. Porque cai e eu fico sem energia. Mas toda essa questão precisa ser pensada dentro de uma lógica sustentável. Eu retiro a árvore, que não vai destruir meu carro, mas aí eu destruo a minha própria vida. Exatamente, né? E isso é uma questão que ela precisa ser pensada de uma forma conjunta, né? Ação, eu como moradora de uma cidade, né? Eu como cidadã de forma, né, geral, mas o poder público ele tem um papel extremamente importante nisso, porque ele tem que fornecer as ferramentas para que haja uma correta manutenção desse verde de uma forma geral, que haja um manejo adequado, que se faça escolha adequada das espécies, que tenha uma legislação que cobre a execução dessas questões. Então, é muito importante essa ação conjunta, né? Então, e o poder público ele tem essa obrigação de fazer, por exemplo, um plano diretor da arborização urbana. O que é um plano diretor da arborização urbana? Com esse plano, é possível mapear o que nós temos em relação às espécies, às características, planejar substituição de árvores, planejar implantação de novas árvores, ou seja, né, nós temos diretrizes para que isso aconteça e isso é fundamental. Numa cidade como Goiânia, que por muito tempo foi referência no paisagismo, na arborização, e infelizmente nós fomos perdendo isso ao longo do tempo. Infelizmente, inclusive, quero deixar como dica, e assim como a professora mesmo acaba de citar, discutir o plano diretor, para ser discutido,
algo que vai impactar na vida de uma população grandiosa como Goiânia, é necessário que se chamem pessoas que tenham de fato conhecimento, que pesquisem isso. E a Universidade Federal de Goiás, ela está disponível, ela está de portas abertas para que essa parceria possa ser feita e para que isso possa ser melhorado também na nossa sociedade, a exemplo da professora que pesquisa isso, a exemplo de tantos outros pesquisadores Exatamente. que nós temos aqui dentro da universidade. A instituição em si se disponibiliza para isso, viu, Poder Público? Agradecer aqui a professora Francine, que está aqui então, né? Falamos então sobre o verde em Goiânia, falamos sobre essa necessidade que não é para amanhã, ela é para ontem. Obrigado, viu, professora? Obrigada, e até Cássio. uma próxima. Obrigada. Muito bem. E não saia daí, porque no próximo bloco eu volto trazendo muito mais para você. Já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que a Faculdade de Enfermagem da UFG desenvolve um projeto de assistência no parto para estudantes e pesquisadores da universidade e enfermeiros do estado de Goiás. E recentemente o projeto adquiriu um manequim de alta fidelidade para auxiliar nessa formação. A repórter Amanda Dutra traz mais informações na matéria. Rodou. Os alunos da Faculdade de Enfermagem da UFG possuem agora mais um equipamento de alta tecnologia para aprimorar os estudos. A Manequim Isis é um importante equipamento para simulações clínicas, como explica a professora Flaviana Vieira, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cuidados à Saúde Humana com abordagem clínica. Então, a simulação clínica ela é uma estratégia de ensino em que a participação do aluno é muito maior e ele consegue aplicar de fato aquilo que ele tem estudado na teoria. Então, a gente chama sempre de aula teórica e prática. A proposta foi aplicada na faculdade há mais de 15 anos, quando a professora voltava do Canadá, depois de completar o pós-doutorado. O foco é o parto, incluindo pré e pós-parto, e se deu pela necessidade de preparação dos estudantes. Voltando para o Brasil, nós começamos a aplicar a simulação e o primeiro cenário a ser criado foi de parto, porque nós percebíamos que o estudante ele tinha um anseio muito grande por assistir um parto, né? Ver mesmo nascer um bebê. E nem sempre ele conseguia ver na maternidade. Então, nós juntamos a necessidade do acadêmico com a possibilidade de aplicar um cenário em que ele vivenciasse um parto normal. Para a estudante Karine, por exemplo, essa experiência é bastante enriquecedora na sua formação. Na perspectiva do estudante, às vezes a gente chega aqui com medo, com receio, porque, querendo ou não, ainda é um método de aprendizado novo aqui na disciplina. Na disciplina de enfermagem, né, ginecológica e obstetrícia, a gente teve essa oportunidade. Então, a gente simulou uma consulta de pré-natal em todas as suas etapas. E isso foi muito importante para a gente chegar mais preparado para a assistência dessas grávidas e também para a gente aprender com os nossos erros e acertos e também com os erros e acertos dos colegas e a devolutiva que as professoras nos dão após é muito importante para a gente aprender ou ter um crescimento. Eu, como enfermeira obstetra, né, atuante lá na prática, em um hospital escola, né, aqui de Goiânia, percebi uma diferença muito positiva, né, em receber alunos que passaram previamente, né, adquiriram o conhecimento teórico através da simulação clínica, através do método da simulação clínica. Esse aluno, ele chega lá na prática com muito mais confiança, autonomia, e não só em abordagens clínicas com o paciente, mas ele consegue atender a paciente em uma forma geral, prestando um apoio psicológico melhor, prestando informações melhores, esclarecendo dúvidas. Segundo a OMS, cerca de 300 mil mulheres morrem por ano em razão da gravidez
ou do parto, e aproximadamente 2 milhões de bebês morrem no primeiro mês e outros 2 milhões nas primeiras 20 semanas de gravidez ou durante o parto. Isso representa uma morte evitável a cada 7 segundos. Iniciativas como essa ajudam a preparar os profissionais para auxiliar nessa prevenção. Com a chegada da Isis vai facilitar esse trabalho, né? Na verdade, a gente vai implementar com esse paciente mais automatizado, que é a Isis, para trabalhar com os profissionais todo o protocolo de prevenção de hemorragia, de manejo da hemorragia, levando em consideração que a hemorragia é a segunda causa de óbitos maternos, né? Tanto no Brasil como no mundo. Então, a gente percebe na prática que precisa ser trabalhado isso, treinado os profissionais e avaliar também toda a condição que o profissional tem de estar ali fazendo essa assistência à mulher no período pós-parto. É linda! Com certeza um avanço, um ganho muito grande, né? Pessoal, mas te espero amanhã às 11h30 da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Beijos e até mais. Tchau!